Olá pessoal, mais uma vez o canal Mais de Mim em Mim Mesmo, abordando um novo tema. Este tema é uma frase atribuída ao presidente americano John Frank Kennedy. Não somos responsáveis somente pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E essa frase, ela mexe com você? Seria essa frase algo a ser pensado, algo que devemos ter em mente quando nós vemos o caos que o Brasil está vivendo? Porque aqui o que nós vemos? As pessoas não querem se meter com política porque é algo podre, e isso vem de longa data. O pessoal não gosta de trocar mensagens que as remetam às violências cotidianas do Brasil e do resto do mundo. Porque eles dizem, não gosto de ver essas coisas. Tá, interessante. Mas faz o quê? Essas pessoas só ficam no eu não quero isso, eu não quero aquilo, e ficam inertes, ficam paradas, não fazem algo que venha a mudar essa história. Ou seja, entende que na política só há bandalheira e que os políticos não são pessoas de confiança, mas prefere deixar eles ali do que exercer seu direito ao voto. Eu mesmo, por um bom tempo, pensei, mas votar em quem? E agora mesmo ainda me pergunto, mas votar em quem? Não sei, nenhum desses daí me atrai. Há muitos anos atrás eu ainda era um fã fervoroso do Paulo Maluf. E olha aí, olha no que deu. Ele que tinha aquela rouba mas faz, estupra mas não mata, que era tão condenado, mas quem é o culpado? Ele ou nós? Ou eu? Ou você? Teve uma época que eu fui professor em escolas estaduais, e os professores que mais gostavam de ouvir, de falar, de comentar, greve. Aí ficavam indignados, como pessoas como eu, que não sentia. Estava iniciando, eu ainda fazia faculdade quando eu comecei a dar aula. E eu falava, mas greve para quê? Se o que me interessa é a experiência. E aí? Como que a gente fica? Falava em greve, paralisações, tal. E ao final da greve praticamente não se obtinha nada. Ou seja, pleiteavam e o que vinha eram migalhas. Nem isso, farelos. Efetivamente eu não entendo da legislação eleitoral. Mas por muito tempo a gente ouvia dizer que voto nulo promove novas eleições. Não sei se isso é verdade. Não estudei com afinco para ver se isso seria verdade, o que faria até sentido em ser verdade, né? Se a demonstração do inconformismo com aqueles ali foi tamanho, vamos começar tudo de novo. Mas aí, e para a próxima eleição, quem que seriam os candidatos? Mas a maior parte das pessoas não quer nem comentar. Tô fora. É onde que está aqui. Você não é responsável só pelo que faz, ou seja, de votar na pessoa errada ou de ter sido eleito e fazer coisas erradas. Mas também você é responsável pelo que você deixou de fazer. Em outras palavras, por não ter votado, por não ter cobrado aqueles políticos
em que você votou, e mesmo naqueles que você não votou, mas que se elegeram. Então, a gente deixa o Deus dará. E os políticos vão cada vez fazendo mais coisa. Tem uma política que quer colocar uma mordaça nas redes sociais, ou seja, eu não poderia mais utilizar as redes sociais para falar mal dos políticos, nem mesmo dos corruptos. Nós estamos agora com a justiça sendo colocada em xeque, em razão dos ministros que fazem o que querem, estão acima da lei. Então é aquela coisa assim, o juiz pensa que é Deus, os desembargadores e os ministros têm certeza de que são Deus, e nós ficamos aqui a choramingar, a reclamar. E a nossa maior responsabilidade é aquela, por ficarmos de braços cruzados, quando na verdade deveríamos estar comentando, conversando com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, nas filas de banco, de supermercado. Em todo momento nós deveríamos estar unidos e começarmos a fazer o que a gente vê lá fora. Descobriu-se que os golfinhos estão morrendo nas redes de pescas do atum. Pronto, para-se de comprar atum, de comprar latas de atum, e os caras vão dando um jeito. Se vocês forem pensar, voltar para anos atrás, na época lá da lei de Gerson, coitado, ficou famoso pelas propagandas que fazia. Quem um dia imaginou que iria ser proibido as propagandas de cigarros no Brasil? Mas foram. Mas também não vamos pensar que isso ocorreu, tem muita coisa escondida por trás disso. Mas de uma forma geral, obtivemos algo positivo. Mas quando nós ficamos parados, ficamos inertes, nós somos omissos. Se somos omissos, nós somos coniventes, ou seja, estamos de uma forma amena, mas estamos a compactuar com o criminoso. Quando nós não denunciamos um crime, nós estamos sendo coniventes com esse crime. Mas eu tenho medo. Tá, tudo bem, mas o medo está aí, existe, e nós temos que superar, nós temos que criar condições para que não venhamos mais ser escravos do medo. Impossível a grande maioria da sociedade ficar refém de meia dúzia de pessoas. Inadmissível, pois quando o Estado quer, ele dá um jeito. Quando o Estado quer, ele declara guerra e faz acontecer. Mas para o Estado querer, é necessário que a base, é necessário que a população queira e exija. Falou-se tanto em intervenção militar, tal, não interessa, tem os que são contra, os que são a favores, mas no fim foi só um oba-oba. Espero que pelo menos tenha servido para que os militares que detêm o poder tenham, pelo menos obtido alguma vantagem para a classe militar. Não só benefícios para os generais, para o alto comando, mas para todos. Minhas filhas fazem escotismo em um quartel do Exército. Tem um espaço lá separado para os escoteiros se reunirem. E você vai entrando lá e você vê, nossa, um complexo tão grande entregue às traças, em razão da opressão, pois a maior parte dos que estão no poder
alegam que um dia foram oprimidos pelos militares. A roda girou, inverteu-se o papel. Agora, cá entre nós, pensa bem, você realmente acredita que tais pessoas foram oprimidas? Você viveu essa época? Ah, mas tem os historiadores. Daí os historiadores. Eu não sei quais são qual é o comprometimento que esse historiador, aquele historiador tem. O que eu me lembro da época da ditadura militar é que meu pai ia trabalhar, saía de casa de manhã, voltava à noite e voltava tranquilo, saía de casa tranquilo. Até logo mais. Coisa que hoje nós não podemos falar com a mesma tranquilidade que meu pai falava. Eu não posso falar com a mesma tranquilidade para minhas filhas até o início da noite, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Não sei se elas vão estar vivas, porque a violência impera de forma generalizada em todos os horários e locais do Brasil. E nós, mais uma vez, de braços cruzados. Ah, não quero falar disso daí, não vai resolver nada, eu não quero me aborrecer, eu não quero baixar meu astral. Opa, legal. Você não quer baixar o seu astral? Beleza. Mas e aí? Você já formou um grupo para que em determinado momento, reunidos em proximidade física ou em determinado horário, reunidos à distância, que vocês venham a vibrar energias positivas para que altere a mentalidade dos nossos políticos? Se você não está fazendo isso, você não está contribuindo, você está sendo omisso. Você não quer se envolver e nada faz. E depois fica, ó céus, ó vida, ó dor. Inadmissível isso. Não podemos mais nos permitir agir dessa maneira. Certo estava o Kennedy ao proferir essa frase. Aí a gente chega naquela, errar é humano. Mas persistir no erro é burrice. E nós erramos e estamos insistentemente persistindo no erro, ou seja, deixar que eles façam o que eles quiserem. Porque o princípio desse deixar eles fazerem é que enquanto não me afetar diretamente, dane-se, não é comigo, coitado de quem é a bola da vez. Naquela época da ditadura, você saía à noite, e naquela época, o que assustava os jovens quando saíam à noite era: será que eu vou encontrar uma mula sem cabeça ou com saci pererê? Era essa a preocupação. Não tinha preocupação em, opa, eu posso ser assaltado. Um ladrão pode vir e pegar o quê? Se a gente estava andando a pé porque não tinha dinheiro para a condução, não tinha relógio, não tinha celular. Bem, vou levar o quê? O tênis? Era um conga, um bamba. E hoje, a gente não pode sair nem durante o dia. Ainda no dia, no dia do jogo, voltando para casa pouco antes do início da partida, em uma rua próxima, uma moto sai de uma rua com duas pessoas, moto em alta velocidade, meio que quase bateu em um carro. O carro continuou, por isso que eu não entendi se chegou a haver o choque ou não, acontecer o choque ou não. Os caras foram pro chão e levantaram rapidinho e tal, e eu vi, o garupa estava armado, estava com aquele chamado 38 na mão. E aí um grupo de pessoas que provavelmente estavam na calçada a comemorar a Copa, o jogo que estaria para se iniciar, vieram tudo correndo e tal, mas sem saber correndo atrás do que. E os
criminosos, fazendo uso da lei de Murphy, conseguiram fugir, ou seja, sofreram um acidente, saíram ilesos e conseguiram fugir após terem praticado o crime. Isso o quê? Início da tarde, sol. Nós não estamos mais seguros em momento algum, em lugar nenhum. Antes se falava, quando você está saindo na missa de domingo, 11 horas, do Frei João, do Padre Antônio, você está tranquilo. O problemático era você estar lá pelas 2, 3 horas da manhã, na boca do lixo, aí sim você estava numa zona de risco. Por que você estava numa zona de risco? Em razão das confusões que as pessoas embriagadas faziam. Não em razão de roubos, de assaltos, mas sim violências decorrentes da ingestão de álcool que altera o pensar das pessoas. Então você podia se meter numa dessas brigas, ou você podia tomar um estarro da polícia. Documento, mão pra cabeça, não sei o que. E qual o problema de você tomar um estarro da polícia? É muito truculento. Mas tem que ser truculento porque, em princípio, você é um potencial criminoso. Feita a checagem, eles, pode ir para casa. Que havia e ainda há excessos? Sim. Eu sou atualmente advogado, mas quantos casos de outros colegas advogados a gente vê na mídia, você vê na internet, no Face, no WhatsApp, que você vê colegas que estavam agindo errado e saem a dar carteirada. Abusos existem por falta de caráter, por falha de caráter em qualquer profissão. Mas de um modo geral, as profissões e seus profissionais devem ser respeitados. De um modo geral, o chefe de família tem que ser respeitado, embora muitos criminosos sejam chefes de famílias. O que não é mais possível é que nós fiquemos inertes. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que entre os presos, entre os criminosos, há um código a ser respeitado, e há daqueles que não respeitam. Tais como, onde tem uma boca de tráfico não se rouba, e se alguém roubar vai ser responsabilizado pelos traficantes, porque os traficantes não querem a polícia toda hora chegando naquele local. Os traficantes que atuam em uma antiga favela, hoje estamos no mundo do eufemismo, numa comunidade, não querem que ocorra violências lá dentro porque atrapalha os negócios. Bandido que se preza não quer saber de conviver, não aceita, não admite a convivência com estupradores. E quando há uma revolta, eles são os primeiros a prestarem conta para a justiça. Aí nesses dias, o triste caso daquela pré-adolescente, daquela menina, 12 anos, aquela criança, um âncora de jornalismo, sensacionalista, mas falou uma coisa verdadeira. Se for ver, a justiça pode chegar até tais pessoas, não pela justiça do poder judiciário, mas em razão que foi cometido um crime que não é aceito nem mesmo pelos criminosos, pelos bandidos comuns. E eles levam o código deles a sério porque
senão vira bandalheira. E é o que acontece com o nosso Brasil. Em razão da nossa inércia, da minha, da sua, de todos nós, em razão da nossa inércia, está essa bandalheira. E cada um de nós apresentando desculpas, mas não me compete isso, não me cabe aquilo, não isso, não aquilo, eu nem votei no cara, eu nem isso, eu nem aquilo. Comunidades de bairros. Você conversa com seus vizinhos? Você conversa com eles sobre a instabilidade do seu bairro? Sobre os buracos? Sobre a falta de coleta de lixo? Que providência você e seus vizinhos estão fazendo? Insegurança? Junta 10 vizinhos e vai lá bater na porta da delegacia, vai bater lá na porta do quartel responsável pela área e vocês vão ver se vai resolver ou não. Nessa hora aparece viatura, aparece policial, aparece tudo. Agora, se você ficar quieto, temos viatura. Você liga 190, não temos viatura. Não, a viatura está a caminho. Meia hora ainda não chegou. Se você vai em um dentista, por exemplo, ou qualquer outro profissional, você paga pelos serviços e o serviço que lhe é ofertado não está à altura do que você imaginava, do que você esperava, você vai voltar uma segunda vez para esse mesmo profissional? Via de regra a resposta é não, claro que não. Então, diga um claro que não aos políticos, às autoridades. Ou seja, se você não tem policial, se você não tem viaturas, o problema é seu. Eu, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, eu preciso de viaturas na minha rua, no meu bairro. Eu preciso que você, prefeito, você, prefeitura, tape os buracos da minha rua. E assim para cada um dos itens. E nós não podemos continuar a permitir que decisões judiciais sejam contrárias ao interesse da coletividade. Simples assim. A lei deve ser cumprida. E se a lei não está mais condizente com a nossa sociedade, que os legisladores cuidem de alterar a lei. Vamos dar um basta. Nos Estados Unidos, na época da lei seca, lá, o mafioso foi preso, não pelos incontáveis crimes que ele foi responsável, mas foi preso em razão de ter sonegado impostos. Resumindo, o que importa é que foi preso, foi afastado da sociedade e acabou o seu império do crime. Nossa, mas aqui no Brasil são tantos imperadores, são tantos criminosos, mas vamos fazer isso daí. Vamos fazer como já várias vezes falou-se em fazer e que nos Estados Unidos deu certo. Tolerância zero. Mas vamos dar tolerância zero para o pequeno e para o todo-poderoso. E certamente você vai fazer a diferença no país em que você vive e vai deixá-lo em condições melhores para que seus filhos possam fazer a diferença positiva quando na vez deles. Esse era o recado para hoje. Sorria sempre e seja feliz.